Fala galera, tudo certo? Fala aqui o Highlander e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje trago mais um tutorial para o seu console portátil favorito, eu estou falando do R36S. Na semana passada eu ensinei a vocês a configurar o DarkOS RE, que é o sucessor do ArcOS R3XS, que era considerado o ArcOS principal. Mas recentemente surgiu um outro sistema e esse sistema tem um destaque único, ele é construído por um brasileiro, Douglas Teles. E esse sistema foi pensado desde o início em ter a melhor performance, com várias atualizações, vários drivers atualizados, e ele também já está compatível com muita coisa. Ele ainda está beta, né? Ele não está finalizado, mas ele já está usável e ele tem um processo único de instalação que vocês vão gostar muito de conhecer. Sem falar que ele traz uma funcionalidade que eu acredito que seja única, que é a transferência de dados via USB. Então esquece aquilo de tirar o cartão de memória, colocar no computador ou no celular, passar seus jogos, copiar e colar os saves. Você consegue fazer isso tudo através do USB como fosse um celular. Você conecta o console no USB no seu computador, ele vai aparecer lá como um driver normalmente e você já pode fazer o que quiser com seus dados. Então acho que isso já é motivo suficiente para você querer conhecer esse sistema. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo e bora começar o nosso tutorial. E hoje é dia do ArcR, que é um sistema novo, como eu falei no início do vídeo. É uma distribuição nova de firmware para o seu R36S. E o mais legal dela é saber que ela foi criada por um brasileiro, que é o Douglas. O Douglas ele fez o ArcR com base na firmware Rocknix, que é uma muito elogiada, que não é só compatível com o R36S, mas com vários outros consoles. E essa firmware já é bem performática. E ele traz um sistema que um dos destaques desse sistema é já vir com o kernel atualizado do Linux, o 6.6. Enquanto a maioria das versões aí que você vai encontrar dos sistemas para o R36S vai se basear em firmwares antigos, como firmware 3 ou firmware 4, que já tem aí quase 10 anos. E o que é que isso faz de diferença para o seu console? Temos vários drivers atualizados que pode significar um aumento significativo de performance, mas esse sistema, pessoal, ele está bem no início, ele é compatível ainda com poucos aparelhos e ele ainda tem bugs, mas olha, ele é muito promissor. Como eu falei no último vídeo de tutorial, o DarkOS RE é o sucessor do ArcOS R3XS. Mas esse ArcR, com o tempo, gente, ele pode derrubar todas. E o que é mais legal, feito por um brasileiro. Então, bora lá entender o tutorial. Primeiro, temos que ir na página do GitHub do projeto. E, obviamente, todos os links vão estar na descrição aqui do vídeo. O GitHub do ArcR, que é o sistema mesmo, e o ArcR Flash, que é uma ferramenta para você fazer a gravação da imagem e seleção do DTB. Você não precisa usar, mas vale muito a pena. Eu vou fazer o tutorial com o ArcR Flasher. Vamos aqui no ArcR. Saiu uma atualização aí algumas horas atrás. Eu estava editando o vídeo para publicar hoje na sexta, mas talvez eu não consiga, pois agora eu estou regravando tudo. E saiu essa versão nova, Release Candidate 2. E é essa versão que a gente vai instalar. Antes da gente instalar, bora aqui olhar um pouco aqui sobre as funcionalidades desse projeto. Então, ele já destaca de cara a questão do kernel atualizado, que melhora demais. Sobre a gráfica, ele usa já um driver open source para a GPU Mali que vem no seu console, o que, em teoria, vai melhorar muito a performance com o tempo. Pode ser que alguns jogos já estejam muito melhor agora, pode ser que outros ainda não. Como é um drive open source, enfim, vai sempre recebendo atualizações, é algo com potencial, né? Porque a gente sabe que o R36S, a comunidade extrai tudo, extrai todo o suco desse console, porque, poxa, é um hardware muito fraco, mas ele faz milagres. E tem outras coisas aqui interessantes, né? Ele já tem compatibilidades com o R36S original, os clones Soul Source, que é o clone exceção, e os clones. Ele vai receber, provavelmente, mais suporte para outros modelos com o tempo, mas ele já veio com suporte muito bom. Então aqui já temos de cara 20 DTBs já pré-prontos para você. Ele é um sistema completo, pois como ele é baseado em Rocknix, ele tem funcionalidades que também são compatíveis com outros consoles, mas o R36S não tem, como por exemplo a saída HDMI. Né? O R36S não tem, outros consoles têm, então ele trouxe também essas funcionalidades do Rocknix, como ele fala aqui. Mas ele utilizou a distribuição Arc do Linux, né, que é uma distribuição Linux para processadores ARM. Enfim. Sobre os aparelhos compatíveis, aqui tem uma lista por cima de consoles. O que importa para você aqui do R36S é que ele é compatível, os modelos clones também, e muitos desses consoles, por exemplo, o Anbernic, o Odroid, o PalKid, eu comentei naquele vídeo de origem do R36S, da família, né, de onde surgiu esse aparelho. O que é que a gente precisa entender agora? A gente precisa fazer o download, mas a gente vai utilizar o ArcR Flash. Então, mais uma coisinha, segura aí, pessoal, vale a pena as explicações. Vou entrar aqui na parte de releases e aqui vai dizer as últimas atualizações que saíram, ó, 14 horas atrás.
Tivemos melhoria da bateria, por exemplo, aqui a queda da porcentagem da bateria que estava caindo rapidamente até a zero, isso aí foi corrigido. Essas melhorias são, pelo que eu estou vendo aqui, relacionadas à questão de gestão de bateria, pelo que eu estou vendo aqui. Prevenia o GPU de entrar em modo de processamento mais baixo, estava gastando mais bateria. Enfim, houve várias melhorias, mas o que me chamou a atenção, pessoal, Post-Master Compatibility. Então, isso aqui eu estou curioso. E tiveram várias outras coisas, atualizações no RetroArch, no SSPP, no DuckStation, Flycache, o Mupen 64, ou seja, ele está muito completo. Ok, agora você tem formas diferentes de fazer a instalação. Você conhece a forma tradicional se você acompanha os outros vídeos do canal. Você vai fazer o download da imagem, se você for original ou só e sol, você deve estar a mesma coisa aqui. E se você for clone, você faz download desse aqui. Mas você não precisa fazer daquela forma tradicional, de fazer o download, abrir o Rufus ou o Win32 ou o Balena Etcher, fazer a gravação, trocar o DTB. Você não precisa se preocupar com isso. Pois o ArcR traz um outro projeto, que é o ArcR Flasher. E esse programa, pessoal, que é instalado no Windows, Linux ou Mac, ele cuida de tudo, desde o download, a gravação, até a seleção do DTB. E aqui no ArcR Flasher, ele saiu uma atualização também ontem. Então, eu já tinha feito tutorial com a versão anterior, mas eu descartei, bora recomeçar. E essa versão, como eu falei, é compatível com Windows, Linux e Mac. Então, estou com o Mac, ó, o .dmg. No caso do Windows, vocês vão fazer o download dessa aqui, ó, o x64 Setup, pois provavelmente você está com o Windows 64 bits. Faz muito tempo que você não vê o Windows 32 bits no mercado. Eu já estou com ele aberto, então vou só abrir, mas eu vou fazer um rápido corte no vídeo mostrando um problema que pode acontecer no Windows de vocês e como é que você vai resolver. O fato desse programa ter sido criado como um projeto aqui, algo em desenvolvimento, né? O Windows ele exige certas coisinhas para permitir que o programa seja instalado. Então ele vai querer bloquear com o Microsoft Defender, que é o antivírus do próprio Windows, para não executar esse aplicativo. Mas a gente vai executar de toda forma. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui, ó, tem um botão aqui, More Info. Você vai clicar aqui e agora vai ter assim, Run Anyway, rode, né, execute de todo jeito. É isso que você tem que fazer. Pronto, abriu o programa. E uma mudança que houve aí na última versão para essa é que agora o Sol e Sol está separado, que é muito melhor para identificar. Mas para você que chegou agora aqui no vídeo, caiu, quer entender o que é que eu tô falando, que porra que ele tá falando, original, clone, Sol e Solce, isso daí são as placas que o seu console pode vir. Eu vou deixar um link aqui na descrição que ajuda a identificar a placa do seu R36S. E esse programa vai ter a responsabilidade de fazer tudo. Você poupa muito trabalho instalando o ArcR. Então, poxa, tem muito potencial esse sistema, eu estou bem entusiasmado mesmo. Bora lá. Eu sei que o meu R36S é um R36XX, então ele é um R36S original Pentium 4. Mas se você olhou a placa do seu aparelho, é um só e sol, você vai selecionar só e sol. Se o seu é um clone G80, então você vai aqui para o R36S clone. Você tem que saber de cara qual é o seu console para fazer a gravação da imagem. O meu R36S original, eu vou avançar. Aí olha que legal, nessa etapa você pode fazer duas coisas. Ou vou voltar rapidamente para o projeto principal, onde tem o download da imagem para gravar. Você pode fazer o download daqui, tá? Você faz o download, passa para o seu computador, no meu caso seria esse original. Aí você volta aqui e vai selecionar arquivo. Aí você pega o arquivo que você já fez o download e seleciona. Ou o que é mais legal, você pode vir aqui, ó, Download Latest Version. Eu vou fazer isso agora. E ele vai fazer o download automaticamente aqui do projeto principal do GitHub. E depois disso, você só precisa gravar no cartão. E outra coisa legal, que eu também já vi, como já tinha feito tutorial antes, é que diferente de alguns outros sistemas, onde se você estiver utilizando um cartão que tem ArcOS instalado, ele, por padrão, vem dividido em várias partições. E em outros sistemas, você precisa excluir as outras partições, iniciar uma nova única e fazer a gravação. Aqui, ele já cuida disso. Se tiver várias partições, ele limpa tudo, deixa o cartão prontinho para a instalação do sistema. Olha aí, enquanto eu estava falando já acabou. Ele fez um download da versão, repara que aqui o nome do arquivo, ó, 2006-0402, é o mesmo que está aqui, ó, 2006-0402 original. Beleza? Aqui, ó, original image.gz. Agora a gente pode avançar. Essa é a hora de saber o seu painel. O que é o painel, pessoal? É a tela do seu aparelho. Tem vários fabricantes que fazem o console. E são diferentes telas que são utilizadas. Esse arquivo do painel é para dizer qual é a tela que foi instalada no seu aparelho para quando ele fazer a identificação no processo da inicialização, ele ligar a tela. Se o DTB estiver errado, ele não liga. Mas, pessoal, não se preocupa de cara com o DTB se você não souber. Você pode ficar alterando o DTB sempre que quiser, sem todo esse processo de regravação que eu estou fazendo aqui. Se você quiser só alterar o DTB depois, você pode vir aqui na opção Overlay.
No meu caso, eu já sei qual é o painel. Então, ó, no meu caso é o painel 4. Como não tem o R36XX, mas eu sei que o XX é o 4, então não muda nada. Mas olha, tem um R36S Plus, aqui o aparelho. Tem um R46H. O R46H, pessoal, é a mesma tela do R40XX, o R40XX Pro Max, o R36H Pro Max. Então, acredito que selecionando essa opção, vai funcionar para todos esses aparelhos, assim como era no ArcOS R3XS. Então, bora lá, painel 4, no meu caso, que é o XX. Vou avançar. Vou deixar também um link, pessoal, aqui na descrição do vídeo, que vai te ajudar a identificar o DTB, caso você não saiba. Você coloca um arquivo que vem no seu cartão de memória, ele vai dizer, olha, o DTB é esse. Vamos avançar. Nessa aba customizar, ela é extremamente útil para você que tem um clone Sol e Solstice. Quando você instala a versão do ArcOS, provavelmente com o ArcR também, eu não sei porque eu não tenho nenhum Sol e Solstice. Mas nesse outro sistema, ele tem geralmente o problema que o joystick da direita, ele fica invertido. Então, não tem como você saber, você vai gravar a imagem e teste. Se você começar a jogar e ver que o joystick está invertido, então você vai repetir esse processo de gravação. Quando chegar aqui na aba de customização, você vem, ó, inverter joystick direita, você marca. Isso aí provavelmente vai corrigir todos os problemas de joystick invertido, que são comuns em alguns Sols e em alguns clones G80. Nos originais eu não lembro de ter nenhum problema quanto a isso. Rotação. Se você, no caso, instalou, gravou, quando você for ligar, a imagem estava deitada do seu aparelho. Aqui você consegue corrigir. Ó, tá aqui os graus. E aí sim, você bola para frente. No meu caso, não vou precisar fazer nada, eu imagino. Então vamos lá, Next. E agora você tem que selecionar o cartão de memória e já está aqui. Então bora avançar. Você confirma, ó, tá tudo certo. E se você errar, pessoal, é só regravar. Não se preocupe não. A menos que você esteja com um cartão de memória muito ruim. Vamos avançar, ele está avisando que vai formatar, isso é necessário. Esse processo aqui, gente, vai demorar em média 5 minutos, 7. Se seu cartão já tiver ruinzinho ou seu leitor de cartão também for um USB 2.0, pode demorar um pouco mais de 10 minutos. Agora, se você estiver gravando, esse aqui vai demorar meia hora, 40 minutos, aí, gente, provavelmente seu cartão já era, ele tá bem ruinzinho mesmo. Então eu vou fazer um pequeno corte nesse vídeo e a gente já continua. Pessoal, gravação da imagem está finalizada, ele já avisa aqui, olha, você pode colocar no seu aparelho e ligar. Mas antes de ligar, uma outra explicação, principalmente se você estiver vindo de outra versão do ArcOS, você lembra que na primeira inicialização ele vai fazer a expansão da Easy ROMs. E aí depois você volta no computador para mover os jogos. Mas o ArcR Flash, como eu falei no início do vídeo, ele tem uma funcionalidade, por enquanto eu acho que é única, que você consegue só conectar o seu aparelho no USB e transferir os jogos. Então você não vai ter que se preocupar com isso, de tirar o cartão de memória, botar no computador e transferir seus jogos. De toda forma, na primeira inicialização, ele vai fazer a expansão do cartão de memória para que você possa armazenar os jogos. E tem uma explicação que eu quero mostrar aqui antes de a gente ir para o console. A página do projeto ele explica como é que ficam as partições do seu cartão de memória. Então, principalmente para você que está acostumado com o R36S tradicional, com o ArcOS ou DarkOS, geralmente a distribuição é o seguinte. Temos uma partição boot, que aqui no ArcR se chama ArcR, e ela tem aqui os arquivos de boot, ó, boot, os DTBs, aqui tem todos os DTBs aqui, ó, inseridos, os originais no caso. E temos as outras partições que você não pode selecionar. Uma delas é a partição onde está o próprio ArcR, o sistema, e por último temos a expansão do armazenamento, sendo que essas duas partições estão em ext4, o Windows não consegue acessar, essas são partições Linux. Mas como o R36S com o ArcR consegue acessar os jogos pelo USB, você não precisa se preocupar com isso daqui. A gente vai fazer isso depois que a gente já tiver ligado o console. Então bora lá pro R36S. Então bora lá, pessoal, console na mão, calcinha, ops, acho que isso aqui é outra coisa. Cartão de memória aqui inserido e bora ligar para o primeiro boot do ArcR. Pessoal, esse processo de primeira inicialização geralmente demora aqui entre 5 a 7 minutos. Apesar do meu primeiro contato com o ArcR, eu acredito que vai demorar por volta desse mesmo tempo, afinal é um cartão de memória que está limitado a essa velocidade de transferência. Pronto, pessoal, ligou, mas dá para ver, não sei se dá para ver aqui em vídeo, mas ele está estranho. Ele está lento, está com algum problema e vamos tentar entender. Deixa eu abrir aqui o menu no Start, dá para ver que a tela está na proporção errada, pois a porcentagem está bem aqui e não na ponta da direita. Olha aí, é isso mesmo, botou 120 Hz, problema resolvido caso vocês tenham. Vocês têm que vir, então vamos lá, para quem teve esse problema, Start. Você vem aqui em System Settings e você vai descer até Hardware, isso, Hardware, Display Mode. Ele estava a 60 Hz, eu alterei para 120 Hz e ele corrigiu. Vamos ver então o que a gente pode fazer e conhecer aqui um pouco do sistema antes da gente transferir alguns jogos.
De cara, vamos alterar a língua. Se for que nem o macOS tradicional, vai ser User Interface. Ah não, acho que língua fica em Advanced Settings, que aqui deve ser o mesmo System Settings. É isso mesmo, Language. E vamos botar aqui português. Deixa eu ver se navega com R2. Navega. Português, vamos voltar para aplicar. Reboot required. Então vamos fazer um reboot. Kit. Restart System, vamos ver aqui para aplicar. Não sei se precisa mesmo fazer isso, eu só li por cima que tinha um aviso para reiniciar. Mas também não faz mal reiniciar, é bom se a gente ver se as alterações de display ficaram salvas e ele ficou corrigido. Hoje estamos falando de um sistema que ainda é beta, temos que ter isso em mente. Está em Release Candidate ainda, então quer dizer que ainda não é a versão final, que vai chegar quando ele já tiver com mais correções de bugs. No reiniciar dele, ó, o LEDzinho já muda, e é um reiniciar também bem mais lento que os outros sistemas. Interessante isso daqui. Eu acho que encontramos um outro bug, pois enquanto eu fui dar Restart System, ó, a tela apagou, né? Tá como se fosse aqueles erros de DTB, LED vermelho. Eu vou esperar mais algum tempo, se não voltar eu vou reiniciar. Não, voltou, sozinho, só demorou mais tempo, e olha, manteve as configurações salvas. Mas por que, né? Demora tão grande. Vou voltar aqui novamente em sair. E é isso mesmo, eu fiz reiniciar sistema. Eu fiz corretamente mesmo. Só demora. Então vamos lá. Próximo passo para você que tem um Wi-Fi. Opa, aqui, ajuste de redes. Bora conectar no Wi-Fi, principalmente porque eu preciso testar o Port Master. Vamos procurar aqui a parte de conexão. Então, ativar o Wi-Fi já está ativo. Nome da rede, onde provavelmente eu preciso encontrar a minha rede Wi-Fi. Pessoal, eu acabei percebendo um problema quando tentava digitar a senha, pois os caracteres estão errados, mas eu já sei qual é o motivo. Muito provavelmente você vai ter que voltar aqui no B. A navegação dos menus também eu tô achando muito lenta. Pressionei B, ó, até agora ele tá parado, travado mesmo. Isso eu acabei notando enquanto eu navegava. A navegação dentro do sistema é bem engasgada em alguns momentos. Em alguns momentos ela vai bem rápido e outros bem lento. Travou mesmo, vamos parar novamente. Ok, voltamos. Vamos ver se agora eu consigo conectar no Wi-Fi devido a essa questão do caractere especial. Ajuste de rede. Percebe como demora? Eu pressiono e demora um bocadinho mesmo para entrar nos menus. Vamos ver se a senha, o problema de caractere que eu percebi é aqui no hífen. Ainda continua sempre assim. O hífen está sempre como um underline. E minha senha tem um hífen. E aqui, ó, não tem. Se eu colocar o mais, está normal. Vou apagar tudo aqui. E ó, aqui também, ó, mesmo nessa outra variação aqui, não tem como eu colocar um hífen. Então, provavelmente, isso daqui só resolve para botar a senha corretamente se eu tiver com um adaptador OTG para conectar um teclado. E eu, infelizmente, não trouxe de casa um adaptador OTG. Eu não vou conseguir conectar no Wi-Fi, tá com esse bug aqui do teclado. E se ele tivesse conectado, se a senha tivesse dado certo, isso daqui teria alterado para apontar um endereço IP, então não vou conseguir conectar no Wi-Fi. O que pode impactar no Port Master. Bug novamente. Pressionei B, console travou. Travou totalmente, porque da última vez eu esperei e não voltou. Uma pena isso aqui, mas bem, melhorias para as próximas versões. Pessoal, então, como a gente não consegue conectar no Wi-Fi, eu acho que o que a gente deve fazer agora, eu estou dando aqui olhar na interface. Aqui o Port Master ele já vem instalado. Eu vou tentar mover ports e jogos e a gente testa. Pois a gente sabe que o Port Master ele não precisa mesmo de internet. Aqui no Tools também tem a forma de inicializar diretamente os emuladores. Então, diferente da maioria das versões que o RetroArch utiliza o Core e o DuckStation, pelo que eu estou vendo aqui, ele trouxe o DuckStation mesmo. Deixa eu tentar abrir aqui para ver. O DuckStation que é o melhor emulador do PS1. E eu acho que ele trouxe uma versão standalone do DuckStation. Olha aí, ele trouxe mesmo. Ó. Isso aqui é um diferencial que não tem nos outros, pessoal. A maioria só usa o RetroArch com o Core, né, para emular Play 1. Flycast para Dreamcast. Esse Hattori eu não conheço. Atari. PPSSPP, os RetroArchs como de costume, nas outras versões da ArcOS tem um menu só para RetroArch. E aqui no Tools está o acesso a todos os emuladores. Caso você queira corrigir alguma questão de mapeamento, por exemplo, não está abrindo o menu, você vem aqui no Tools e vem direto aqui no emulador, configura o mapeamento, volta e abre o jogo. Eu gosto muito desse tema, não vou nem trocar, que é o tema até que eu uso no meu Retroid Pocket G2. Outras coisas interessantes, temos aqui uma opção dos controles e Bluetooth aqui, não acredito que vá funcionar, não
Mesmo, eu sei que o dongle tem uns que são com Wi-Fi e Bluetooth, mas eu não sei se vai funcionar no R36S. Se alguém por acaso fez esse teste, comenta aqui para saber se o Bluetooth está funcional com o meu de dongle, mas eu acredito que não. Interface do usuário, questão dos temas, só tem esse tema, mas é o que eu gosto mesmo, tá ótimo. Ok, são opções semelhantes a outras versões aí de sistemas operacionais, não muda nada, coleção de jogos, áudios, a parte de scraper para pegar as capinhas, procurar mídia de jogos, mas você precisa estar conectado. Vamos então conectar agora no USB e eu mostro a opção para vocês, porque a gente tem que habilitar uma opção para habilitar o USB no computador. Deixa eu procurar aqui onde é, que se eu não me engano é aqui no ajuste de sistemas. Pessoal, encontrei a opção Fica em ajuste de rede, então antes de conectar logo no USB do computador, você desce aqui e vocês vão vir aqui em USB Gadget Function. Pessoal, estou de volta aqui no computador e eu precisei fazer uma coisinha só para reaparecer aqui. Nesse tempo que eu peguei o aparelho e vim para o computador, ele entrou em produção de tela, provavelmente por isso, ou por questão de tempo, ele desabilitou novamente a opção USB Gadget Function. Eu precisei reabilitar novamente na opção File Transfer. Aí eu conectei o USB, de primeiro ele não funcionou, eu precisei reiniciar o Windows, mas pode ter sido uma peculiaridade comigo. Eu acredito que foi algo aqui com o meu ROG Ally X, né? Eu não estou no Windows tradicional. Mas bem, tá aqui, ó, ele aparece após conectado como dispositivo dentro do seu Windows. Então vamos entrar aqui no ArcAir Device. E temos aqui a partição clássica EasyROMs, mas no sistema ArcAir. E pronto, tá aqui. Você pode agora transferir seus jogos. E eu vou passar aqui alguns jogos, também alguns ports, e vamos já voltar para o console para testar. Pessoal, estamos de volta aqui no console. Se vocês repararem, a bateria agora está 100%. E enquanto eu transferia pelo USB, eu deixei transferindo, fui fazer outras coisas. E nesse tempo, quando eu voltei, eu percebi uma queda de bateria de quase 40%. Eu chego e me assustei e coloquei para carregar. Deixei até 100% e vamos ver se vai estar funcionando direitinho. Então botei alguns jogos ports, os mesmos jogos que estão no vídeo do DarkOS RE. Vamos começar logo pelo Super Mario 64, que já sabemos, é um jogo muito pesado. Pessoal, aqui eu tentei executar e ele não abriu. Ele fechou depois de algum tempo. Eu tentei ainda ir nas opções do RetroArch, carreguei esse jogo pelo core do Melon DS, ele abriu, mas rodou muito engasgado. Então o problema aqui é o seguinte, o ArcAir ainda não conta com um emulador dedicado para o Nintendo DS como o Drastic, que geralmente é utilizado. E pelo RetroArch é muito mais pesado ainda emular o DS, então a gente vai ter que pular esse teste aqui, então bora para o PSP. O PSP eu já sei que o SSPP está instalado, então acho que com ele não vamos ter nenhum problema. Vou esperar ele abrir o jogo, vamos colocar o contador de FPS e vamos ver como é que ele vai sair. É esperado que ele fique sempre cravadinho em 60 FPS. Vamos abrir aqui as opções do emulador. Vamos ir em Settings, eu quero ver se ele já está com as configurações de gráficos estão corretas até o momento. Então, OpenGL, 1x PSP. Vamos habilitar logo de cara o Frame Skip. Ele já vem habilitado e com 2. Ele vem com 2, diferente da maioria que usa 1. E o Auto Frame Skip dele está desabilitado. Mas eu só quero habilitar mesmo, é o contador de FPS. Cadê ele? Tá aqui. Vamos habilitar. Vamos sair agora aqui. Continue. Vamos começar aqui o jogo. Por enquanto, gente, ele tá engasgando. Tá realmente engasgado ali com 10 FPS, mas... Vamos abrir aqui o menu. Aqui tá tudo certo, já que ele não tem suporte ao Vulkan, né? Por enquanto, nenhum R36S tem suporte ao Vulkan. Temos ver aqui a questão do V5. O V5 está habilitado, vamos habilitar. Mas não. Ele ainda está com problema. O V5 não foi o suficiente, então ele está performando muito pior do que o próprio ArcOS. Deixa eu voltar novamente aqui no menu, vamos ver se tem alguma opção que está fazendo o PPSSPP tá desse jeito, gente. O V5 foi desabilitado. Deixa eu tentar com o Auto Frame Skipping. Geralmente a gente utiliza o Auto Frame Skipping, mas ele estava desabilitado. Ok. Deixa eu ver agora. É isso mesmo. Era só isso. Porque geralmente com os jogos do PPSSPP a gente coloca o Auto Frame Skipping. Ele estava sem. Então era isso que estava causando o engasgo. Não era... Opa, vocês viram? Engasguinho aqui. De 60 foi a 15. E depois ele desceu. E esse engasgo, pessoal, eu lembro de ter no ArcS for Clone, enquanto eu fazia testes. Mas agora, no geral, ele tá ok. Tirando aquele engasgo ali, mas eu lembro desse engasgo no ArcS for Clone também, enquanto eu pulava de uma plataforma para outra.
Então parece que agora aqui tá ok. O FPS está estável. Deixa eu ver até chegar esse primeiro boss, que vai ser agora. Não, acho que é agora. É isso mesmo, vamos ver. Deu uma quedinha para 57. Eu acho que em termos de performance, pessoal, ele tá pior do que o ArcOS da ArcOS, viu? Ó, outro engasgo grande que não tem no ArcOS e no ArcOS. Vou aqui pro Crash of Titans, que vocês já devem ter visto em outros vídeos. É um jogo bem pesado de Crash pro PSP e que o ArcOS e o DarkOS, no geral, rodam por volta aí dos 24 FPS. Ele não consegue chegar a 30, mas como a gente teve engasgos ali pesados com o Mega Man, então eu tô com uma pequena suspeita que aqui vai ficar ainda mais pesado. Ele tá rodando pior que o ArcOS e o DarkOS. Enquanto os outros ficam na faixa de 24 FPS, ele não consegue ficar nem a 15, o que lhe deixa injogável. É realmente injogável. Eu não sei se há alguma configuração que não veio bem configurada aqui no PPSSPP para tirar proveito disso. Eu vou colocar isso em alto. Vou tentar deixar o frame skip em 1 com o alto. O problema é que ele desabilita, né, diferente de outros emuladores. Vou voltar à opção do Replace Textures que já estava. Não sei se isso melhora ou piora, sinceramente. E vou sair, vamos ver se melhorou alguma coisa. Olha. Melhorou. Aí, pessoal, deu uma melhoradinha mesmo com o Auto Frame Skip em 1 e o Replace Textures de 13 tá no 17, mas ainda não chegou nos 24 do outro, né? Aqui nessa parte fechada, talvez ele tenha alguma melhora de FPS. Não. De fato ficou injogável. Como disse também, é um software que está beta ainda, né? Tem muita coisa aqui para melhoria, porque tem muita promessa que eu acho que será cumprida. Eu tenho muita expectativa para esse software. A gente vai precisar esperar realmente mais algumas releases até que fique mais legal. Então, PSP está testado e vamos finalizar o nosso teste com Portmaster. E vamos agora para o Portmaster, porque nessa última release o Portmaster, pelo que eu vi, já está compatível, né? Então, bora lá ver se está tudo funcional mesmo. Estou aqui com Dead Cells, mas eu instalei também um que pediram ontem lá no canal do Telegram, Super Mario 64 Coop. Deixa eu ver se ele vai executar. Pessoal, aqui nos ports eu tenho uma triste notícia, nenhum deles abriu. E são versões que eu já testei no mesmo aparelho em outros sistemas e funcionaram. Inclusive o Dead Cells que eu estou sempre mostrando para vocês, mas nenhum dos dois abriram. Eles abrem e em seguida já fecham. Então acho que tem algum problema que deve ser resolvido se eu conseguir atualizar o Portmaster. Só que o grande desafio, no meu caso, é porque eu não consigo digitar a senha aqui do Wi-Fi. Pessoal, e eu tive que fazer uma gambiarrazinha para resolver o problema. Eu tive que alterar a senha do Wi-Fi, tirando todos os caracteres especiais, consegui conectar no Wi-Fi e aí atualizei o Portmaster. E aí a gente continua agora com o teste dos ports. Coincidentemente, eu acabei de sair da sessão do Super Mario Galaxy, então deu vontade de jogar Mario. E olha, gente, olha o nível de performance, não tem nada a ver com a versão do Nintendo 64. O port roda como fosse um jogo normal, enquanto o ROM do 64 ele tem um lag gigantesco. Mas pronto, funcionou, e aí já não tenho mais o que fazer, aqui tá tudo certinho. Vamos sair desse port, deixa eu ver aqui se é com Start Select, com Start Select também. E vamos testar o Dead Cells. Pelo menos que dá para perceber até o momento, em termos de Portmaster, ele está muito bem. Temos problema de performance aí com... Opa, Dead Cells não abriu. E a bateria do microfone acabou de novo, eu não tinha notado. E pessoal, no Dead Cells foi diferente, ele abriu e fechou. E eu pensei inicialmente, provavelmente as dependências estão faltando. Mas aí eu lembrei, no vídeo do DarkOS RE, eu só instalei a Custom ROM e instalei o Dead Cells e ele foi, sem nenhum outro problema. A menos que o DarkOS RE já venha com dependência do Portmaster, que não faz sentido, então realmente eu imagino que haja um problema ainda no Portmaster aqui no ArcR. É uma pena, mas como eu falei, é início, né? Estamos nos primeiros releases candidates, o Portmaster teve uma recém-compatibilidade anunciada, então ainda não está 100%, mas é isso, deu para a gente testar pelo menos um port que rodou muito bem.
E indo para as conclusões finais, nós conhecemos aqui um pouco do sistema ArcR, que tem várias opções, eu não consegui passar nem pela metade. Ele lembra alguns outros sistemas que eu já mexi, lembra um pouco aí o visual também da Nully lá no meu Abernica G40XX, o mesmo tema inclusive que é utilizado. E ele tem muita opção que não dá para destrinchar num vídeo desse que já está longo, era para ter ficado menor. Mas eu tive vários pequenos problemas e eu quero ser bem transparente com vocês. E o que eu consegui resolver enquanto eu encontrei o problema, está aqui no vídeo, então vocês podem passar pelo mesmo percurso e já ter a solução. E eu quero agradecer demais, pessoal, quem ficou aqui até o final. Se puder, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para o seu amigo que é aventureiro e gosta de testar todas as softwares novas que saem para o R36S. E como eu costumo sempre falar, eu não cobro por um trabalho, eu não sou um canal grande para cobrar consultoria, mas se você puder ajudar, isso ajuda demais aqui, não só a reconhecer meu trabalho, mas também que eu possa trazer mais consoles para testar, que é uma dificuldade que a gente sabe, os valores dos consoles só aumentam. Dito isso, então eu criei um LivePix, está aparecendo aqui em tela, todos os vídeos agora na descrição, vai ter um LivePix se você quiser dar uma ajuda. E também está aparecendo agora o QR Code para o nosso canal do Telegram. Se você quiser entrar lá, conversar comigo, com outras pessoas da comunidade, a gente se ajuda muito, ou só conversar mesmo de jogos e tecnologia. E por último, pessoal, não deixe de se inscrever para dar aquela força no crescimento do canal. E até a próxima!